Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei. Eu quero que vocês puxem pela memória e tentem se lembrar de uma ocasião em que vocês estavam completamente, totalmente satisfeitos. Eu não quero dizer no sentido de que não tinha nada errado, que você estava só contente, que era um dia legal. Não. Eu quero dizer satisfeito no sentido de estava tudo muito, muito bom. Não tinha nenhuma preocupação dali para frente. Não tinha nenhum problema que tivesse na sua mente ou no seu coração. Sei lá. Imagine uma época, um período, um momento em que todas as suas necessidades, todos os seus desejos fossem satisfeitos. E estivesse tudo tão perfeito quanto poderia ser. Não sei. Talvez tenha sido depois de um churrasco com toda a família ao redor, em que a gente come da melhor carne, em que está tudo muito bem, e a gente termina de comer, está satisfeito, olha para a mesa, está toda a família, está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz. Ou, de repente, tenha sido um momento de descanso, num dia de verão, final da tarde, ali em Santo Antônio, de repente, numa mesinha na beira da praia, com um suco, um refri, uma cerveja gelada, vendo o pôr do sol, com pessoas queridas ao redor e tomando aquilo, e está tudo perfeito. Ou talvez, depois de um dia de trabalho, em que você chega em casa, você senta no sofá, e aí você diz assim, puxa vida, hoje o dia foi sensacional, foi especial. Dá vontade de dar um tapinha nas costas assim, hoje foi muito, muito bom. E não tem nenhuma preocupação. Seja o que for, um desses exemplos ou qualquer outra coisa, como é que é a gente se sentir satisfeito dessa forma? E o que é mais importante para nós meditarmos hoje, quanto tempo durou esse sentimento? Lá na mesa do churrasco, de olhar para todo mundo, está tudo muito bom, que dia sensacional. Quanto tempo isso durou? Eu aposto que essa sensação de satisfação completa, plena, sempre que vocês experimentaram, provavelmente durou pouco tempo. Foi rápido. Está no churrasco, olha que coisa boa. 10 minutos depois, assim, tem que lavar a louça agora, os espetos precisam ser limpos, e por aí afora. A satisfação é desse jeito na nossa vida. Ela é passageira, ela é rápida. Assim que nós nos deparamos com algo que nos deixa completamente satisfeitos, quando nós começamos a gostar daquela sensação, de repente, some. As nossas necessidades físicas só são satisfeitas por um período de tempo na nossa vida. Depois a gente precisa de novo. O texto do Evangelho de hoje prova isso de forma perfeita. Uma multidão está à procura de Jesus. E essa multidão fazia parte daqueles 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que Jesus tinha acabado de alimentar um dia antes, com 5 pães e 2 peixes, o milagre da multiplicação. O apóstolo Marcos, ao contar esse relato, nos conta que as pessoas estavam ali com Jesus e naquele dia comeram, diz o texto, comeram e ficaram satisfeitas. Então, depois de todas as pessoas terem sido alimentadas, terem sido satisfeitas, Jesus manda os seus discípulos num barco para atravessar para o outro lado do lago. Jesus sobe até a montanha, despede as pessoas, sobe numa montanha a hora, e de madrugada Jesus está caminhando por cima do mar e vai se encontrar com os discípulos, que estavam lutando contra o mar para ir para frente com o barco. E Jesus vem, se junta a eles, o mar se acalma e eles terminam a viagem. E aí, no texto que a gente ouviu agora há pouco, as multidões também atravessam o lago com os barcos e vêm encontrar Jesus. Mas a grande questão é, por que eles vieram atrás de Jesus? É porque eles acreditavam em Jesus como o Messias, como o Salvador prometido, ou por algum outro motivo?
Bom, Jesus, que é verdadeiro Deus, que sabe tudo, sabe exatamente por que as multidões estão procurando ele e por que viajaram de tão longe, do outro lado do lago, para encontrá-lo. E Jesus não tem medo de falar o que ele sabe. Usando a linguagem antiga da Bíblia, em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram sinais, ou em outras palavras, não porque viram o que eu fiz, o milagre da multiplicação, e acreditaram em mim. Mas, continua Jesus, porque se fartaram dos pães. Ou porque vocês comeram dos pães, ficaram satisfeitos e agora vocês querem mais pão. No dia anterior, quando as barrigas deles estavam cheias, eles estavam satisfeitos. Era o que eles precisavam. Agora, menos de 24 horas depois, eles estão todos de volta, porque a barriga começou a roncar. Eles já não estão mais satisfeitos, aquela comida já não enche mais a barriga deles. Eles queriam mais daquele alimento fácil que Jesus conseguiu, daquele milagre que Jesus demonstrou ser capaz de fazer. E Jesus bate de frente, ou confronta essa realidade e diz: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E essa, o Filho do Homem, eu vou dar para vocês. Bem, cada um de nós, como aquelas pessoas da multidão, todas as pessoas que já pisaram nesse planeta, desde que Adão e Eva caíram no pecado, todos nós passamos a maior parte do tempo das nossas vidas lutando, trabalhando por alimentos que perecem. E essa é uma realidade necessária da nossa existência terrena. A gente trabalha para ganhar dinheiro, para comprar alimento que acaba se estragando. Por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa da queda do pecado, o próprio planeta, o universo foi amaldiçoado. O Jardim do Éden, até onde a gente consegue perceber, foi um paraíso onde as necessidades básicas dos seres humanos eram atendidas espontaneamente. Adão e Eva tinham que trabalhar sim, mas a sua sobrevivência não dependia do trabalho deles. O trabalho deles era uma alegria, era um prazer, porque eles cuidavam do jardim que Deus tinha dado para eles. Só que depois da queda em pecado, o mundo deixou de ser um lugar que supria espontaneamente todas as necessidades da humanidade. Em vez disso, Deus disse para Adão: com o suor ou do suor do teu rosto comerás o teu pão. E aí então, a partir dali, se tornou necessário que o solo fosse trabalhado, fosse arado, fosse plantado pelos seres humanos, a fim de produzir aquilo que seria necessário para a vida. E nós, que vivemos no pós-queda em pecado, também precisamos trabalhar. E trabalhar para sobreviver. Nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso salário. Algumas pessoas que moram mais no interior precisam trabalhar para produzir os alimentos. E a gente trabalha para ganhar vida. E essa é a vontade de Deus para nós. E é através do nosso trabalho que Deus fornece para cada um de nós, para cada pessoa, o pão nosso de cada dia. Mas, e me perdoem se eu estiver errado, me parece que o nosso trabalho pela comida vai, algumas vezes, além do que simplesmente o que a gente precisa para viver. Em vez disso, muitas vezes nós buscamos a alegria, a felicidade, a satisfação nas coisas que nós podemos acumular, nas coisas que nós podemos recolher, guardar através do nosso próprio trabalho. E repetidas vezes, nós deixamos de perceber que essas coisas que nós vamos acumulando, juntando, estragam, perecem. E a satisfação que elas nos proporcionam, será apenas temporária. E depois nos deixam de novo vazios e insatisfeitos. Há um excelente exemplo disso no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento.
O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, o rei Salomão. E o rei Salomão fala sobre a sua própria busca de alegria, de felicidade e de satisfação na sua vida. O rei Salomão é filho do rei Davi e foi rei de Israel no auge da glória da nação, quando Israel era a maior nação do mundo. Não houve rei em Israel, antes ou depois de Salomão, que tivesse tanta riqueza, tanto prestígio, tanta honra, tanto poder quanto teve Salomão. Ele foi o rei mais rico e mais próspero que o povo de Israel já teve. Mas escutem o que ele diz. Ele diz mais ou menos assim: eu fiz ótimos trabalhos. Eu construí casas, plantei vinhedos para mim. Eu fiz jardins, fiz parques, plantei nesses jardins e parques todo tipo de árvores frutíferas que existem no mundo. Fiz para mim reservatórios de água para regar essas florestas, essas árvores em crescimento. Comprei escravos, comprei escravas, tive escravos e escravas dentro das minhas propriedades. Também tive muitas posses de gado, de ovelhas, mais do que qualquer outro que existiu antes de mim em Jerusalém. Também ajuntei para mim prata, ouro, tesouro dos reis das províncias. Tinha à minha disposição cantores, tanto homens quanto mulheres, muitas concubinas e tudo o que eu queria. Assim eu me tornei grande e superei todos os que existiam antes de mim em Jerusalém. Também a minha sabedoria permaneceu comigo, e tudo o que os meus olhos desejaram, eu juntei. Eu não guardei no meu coração de nenhum prazer, pois o meu coração encontrou prazer em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa por todo o meu trabalho. Então, diz ele, considerei tudo o que as minhas mãos haviam feito, todo o trabalho grandioso que eu tive para fazer aquilo tudo, e percebi que era tudo vaidade, que era uma luta contra o vento, e que não havia nada para ser guardado depois da minha morte. Salomão constata, isso está lá em Eclesiastes, que ele trabalhou muito e que ele tentou encontrar satisfação e sentido na vida trabalhando atrás de todos os seus desejos. Construiu edifícios, construiu jardins, construiu parques, construiu uma casa gigantesca para ficar cheia de pessoas da sua família e também os seus empregados. Construiu para si mesmo um nome que era o maior que qualquer nome que viveu em Jerusalém, tanto antes como depois dele. No final, ele é forçado a admitir que tudo aquilo, quando ele olha para tudo que ele construiu, ele diz: isso é vaidade. Isso é correr contra o vento. Ele estava dizendo assim: por mais que eu tivesse muitos momentos de alegria, de satisfação, eu não tenho satisfação. A minha satisfação não é permanente. Aí vem Jesus e diz: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aqui Jesus está nos oferecendo uma opção muito melhor do que a satisfação que o mundo oferece, a satisfação feita por nós mesmos. Jesus nos oferece uma refeição muito mais satisfatória do que qualquer coisa que nós possamos preparar para nós mesmos. Jesus oferece a Ele mesmo.